Bom, fala aí galera, vamos dar continuidade aí na geometria analítica. Gastamos aí um bom tempo em equação da circunferência. Um capítulo muito importante, vale lembrar isso. Se você tem dúvida, ainda tem muitas dúvidas no capítulo de circunferência, vale você ainda gastar um tempinho, de repente no final de semana, para sanar as dúvidas, rever as questões que foram feitas, correr atrás de outras que eu não tenha feito, mas que você não tenha conseguido fazer. E agora a gente vai dar uma fase que a gente chama das cônicas. A gente vai ver elipse, hipérbole e parábola. Não hoje, não nessa semana, calma, não se desesperem. A gente vai gastar aí cerca de 6 semanas vendo as cônicas, ou seja, vendo elipse, hipérbole e parábola. São 3 assuntos que normalmente andam juntos. É até comum nas questões aparecer na mesma questão os 3, ou pelo menos 2 deles. Eles têm similaridades, são parecidos. Quando se fala, por exemplo, do problema de tangência, que é um negócio que cai muito, aí resolver um problema de tangência para qualquer um deles também é bem igual, é praticamente a mesma coisa. E vamos lá, né? São coisas que têm caído muito nas provas de Artes, Carnaval e FOM. Então, só que são coisas que normalmente a gente não vê muito bem no colégio. Então é um assunto aí, esse trio que vai aparecer, elipse, hipérbole e parábola, é muito importante ter bastante calma e dar um gás grande nesses 3 assuntos. Porque normalmente não se vê direito no colégio e probabilidade de cair na prova é alta. Então primeiro eu vou começar com a elipse. Tem uma definição, mais uma vez estamos falando de um lugar geométrico. O termo aí que aparece nos enunciados das questões, que aparece nas definições das figuras que a gente está vendo. E é assim, ó, dados 2 pontos fixos, que a gente chama de focos, F1 e F2, o lugar geométrico dos pontos P do plano, tais que a soma do PF1 com PF2 é constante, é chamado de elipse. Então, veja o que define a elipse. O que define a elipse é inicialmente esses 2 pontos aqui fixos, que a gente chama de focos, e essa constante, porque a soma, qual é a característica de o lugar geométrico é o desenho vermelho, e qual é a característica de qualquer ponto P que está nesse desenho vermelho. Se você pegar a distância do P até o F1 e do P até o F2 e somar para qualquer ponto aí no desenho vermelho, essa soma é fixa. Essa é a característica da elipse. A elipse, falando assim informalmente, é como se fosse uma circunferência, só que tem 2 centros. Como se fosse uma circunferência com 2 centros. Por que eu estou falando isso? Porque a circunferência, você fixa um ponto e aí gira, né? Então você tem um ponto fixo e tem uma distância fixa. A elipse, você não tem um ponto fixo, você tem 2 pontos fixos. Mas a distância aqui, que eu penso na distância como a soma da distância do P ao F1 até o PF2 é fixa. Inclusive é assim que você pode desenhar uma elipse. Como é que você desenha uma elipse? Você fixa um tamanho. Aí eu não vou conseguir fazer isso porque eu sou meio bizonho, mas se você conseguir fixei 2 pontos. Fixei 2 pontos e fixei aqui um tamanho de corda, você consegue desenhar a elipse. Se você fizer aí, se eu prendesse aqui a caneta e fosse desenhando para baixo, para cima e depois para baixo, eu teria uma elipse. Então uma elipse é como se fosse uma circunferência, mas com 2 pontos fixos, que são os focos. E aí eu tenho isso. Esse PF1 e mais PF2, essa constante a gente vai chamar de 2A. E aí,
O desenho final de uma elipse vai ser uma bola, só que uma bola oval. É como se fosse a bola de futebol americano, se fosse tridimensional. Aí eu vou ter aqui duas extremidades horizontais, que eu chamei aqui de A1 e A2. Vou ter duas extremidades verticais, que eu vou chamar de B1 e B2. E tem os focos lá dentro. Uma coisa que a gente vai explorar no próximo quadro, que eu vou deduzir a equação da elipse e mostrar os parâmetros da elipse, são os seguintes. Primeiro, a distância do F1 até o F2, que é uma distância fixa, já que o F1 e o F2 são fixos, a gente chama de 2C. Eu vou conseguir mostrar, eu vou provar para vocês que esse mesmo 2A aqui, que é a soma do PF1 mais PF2, esse 2A também aparece aqui, na distância do vértice A1 ao A2. Então isso tudo aqui vai ser o próprio 2A da definição, da constante que aparece na definição da elipse. E esse camarada aqui, que é a distância das extremidades que estão na vertical, a gente vai chamar de 2B. Então esses são os parâmetros que a gente vai ter na elipse. Que quando eu deduzir a equação no próximo quadro, a gente vai conseguir inclusive relacionar todo mundo. Existe uma relação entre o 2C, que é a distância focal que a gente chama, o 2A, que é o eixo maior, e o 2B, que é o eixo menor. Existe uma relação entre o A, o B e o C. Inclusive já vale aqui já deixar o nome, né? Isso aqui é chamado eixo focal. Por quê? Porque é a distância entre os dois focos. O 2A, que é a distância aqui do A1 até o A2, é o que a gente chama de eixo maior. Por motivos óbvios, né? A elipse é uma bola achatada, quando você achata fica aqui um eixo maior que o outro. Então esse aqui é o eixo maior, consequentemente o B1, B2 é o eixo menor. A gente pega a bola e achata, fica um pedaço maior que o outro. O maior é o eixo maior, o menor é o eixo menor. Aí, primeiro você tem que ter isso aqui na mente. O desenho, os parâmetros aqui do desenho, que é da onde nasce o desenho, que é a partir dos focos, eixo maior e eixo menor. Aí isso aí gerou, já temos os focos e temos aqui o eixo focal, o eixo maior e o eixo menor. Aí primeiro você tem que fotografar mentalmente o desenho e essas coisas aqui, os parâmetros. Agora a gente tem que explorar, né? Já que é geometria analítica, tem que fazer conta, tem que explorar como é que fica a equação desse lugar geométrico. Porque você já viu, né? Você já sabe como é que é a equação de reta. A cara de uma equação de reta você já conhece, que é algo da forma y menos y0 igual a mx menos x0. Já sabe que o lugar geométrico que a gente chama de reta tem esse tipo de equação. Aí o último capítulo foi ver circunferência. Então tem uma definição de circunferência que depende do centro e do raio e você já sabe qual é a cara da equação da circunferência. Que é isso aqui. Agora a gente precisa ver como é que é a cara desse negócio aqui. Uma figura que satisfaz essa definição, que gera esse desenho, qual é o formato da equação desse negócio que a gente está chamando de elipse. Então, qual é o formato da equação e como é que essas coisas aqui se relacionam. Esse é o próximo passo no próximo vídeo, beleza? Valeu!